Amados irmãos e irmãs, queridos amigos, hoje celebramos a festa de Pentecostes, o nascimento da Santa Igreja. Hoje nós celebramos, podemos dizer também, como foi dito ontem na missa pelo bispo, o aniversário da igreja, o nosso aniversário. O nosso aniversário porque foi em Pentecostes que nasceu a igreja, que a igreja começou, que a igreja, que os apóstolos, os discípulos, perderam o medo e começaram a proclamar, a anunciar, a espalhar a palavra, a espalhar o amor de Deus, a espalhar a boa nova. Portanto, hoje nós celebramos um marco, o início desse grande acontecimento, Pentecostes, a vinda do Espírito sobre os apóstolos, também sobre a Santíssima Virgem. Nós ouvimos no Santo Evangelho de hoje, segundo São João, Jesus, quando aparece, quando coloca-se no meio dos discípulos, o primeiro dom que Jesus deu aos apóstolos, segundo o Papa Francisco, no ano passado, ele dizia que o primeiro dom que Jesus deu para os apóstolos, quando ele apareceu, foi a alegria. Jesus devolveu a alegria para os apóstolos, porque eles se alegraram por ter visto Jesus. Segundo São João, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Jesus devolveu aos apóstolos a alegria que eles tinham perdido. Eles haviam perdido a alegria porque eles não sabiam mais o que fazer. Os apóstolos tinham perdido o rumo, tinham perdido a esperança, não sabiam mais o que eles iriam fazer após a morte do Mestre. O Mestre já não estava mais entre eles, então eles estavam todos presos, todos numa sala, no mesmo lugar, com medo que acontecesse algo com eles. E eis que o Espírito Santo vem sobre eles e devolve ao coração de homens e mulheres alegria. E acima de tudo, a coragem, a força e a esperança de proclamar, de anunciar, de espalhar a palavra. Porque o Espírito Santo, ele é espírito de sabedoria, espírito de conselho, ele é espírito de bondade, de fortaleza, de cura, de amor. O Espírito Santo é tudo na nossa vida. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não vivemos bem, porque é o Espírito Santo que mantém a fé viva no nosso coração. É o Espírito Santo que nos dá forças, que ilumina a nossa mente, o nosso juízo, para que possamos pegar certas decisões importantes na vida profissional, ou seja, qual o âmbito for na nossa caminhada. É o Espírito Santo que nos dá discernimento. É o Espírito Santo de Deus que a igreja vai determinar e dizer que é o setor livre da igreja, porque ele sopra onde quer, quando quer, e nós não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai, como diz o diálogo de Jesus com Nicodemos. O Espírito Santo sopra onde quer, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, só sabemos que ele sopra, que ele ilumina, que ele traz vida, ele é o ar que respiramos, ele é esse sopro que traz vida a tudo. Tanto é que vemos no livro de Gênesis, quando Deus começa o ato criacional, o Espírito já pairava sobre as águas, sobre o mundo, e Deus começa o ato criacional, e o Espírito estava no meio, porque o Espírito é aquele que dá vida. O Espírito é aquele que traz o brilho ao nosso olhar. O Espírito é aquele que nos impulsiona, que traz dinâmica à nossa vida. Ou como a igreja assim também vai chamar, é um movimento de Deus dentro de nós. É esse movimento de amor, movimento de graça, movimento de esperança, movimento dentro de nós que faz com que
saiamos de nós mesmos e vamos ao encontro do irmão e também ao encontro de Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Como ouvimos na primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos e eis que começa a ouvir um barulho, como um vento impetuoso, e começa a cair, descer sobre os apóstolos e a Santíssima Virgem, como línguas de fogo, que se repartiam e caíam sobre eles, e eles sentiram-se renovados, fortalecidos, e começaram a falar novas línguas. Penso eu que abriram as portas, perderam o medo e começaram a falar de Jesus. E muitos viram, testemunharam a alegria, o brilho no olhar dos apóstolos e da Santíssima Virgem, e muitos abraçaram a fé pelo testemunho dos apóstolos. Portanto, é a nossa missão também. É a nossa missão. É a sua missão espalhar o amor de Deus. É a sua missão. Quando nós falamos, quando a igreja fala de espalhar o amor de Deus, não é somente por palavras, é pelas nossas atitudes, mais do que por palavras. As minhas atitudes falam mais do que as minhas palavras. Aí ouvimos na segunda leitura de hoje essa belíssima carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo que pede a nós que vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. São Paulo convida-nos a nos afastar das coisas do mundo. São Paulo vai elencar uma série de coisas e diz aquilo que é a oposição à carne. Porque ele diz que nós somos convidados a viver segundo o Espírito Santo de Deus. E São Paulo diz: eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é bondade, lealdade, continência, mansidão. Tudo isso é obra do Espírito, porque o Espírito traz ordem, vida ao nosso coração. E Paulo diz: se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito Santo de Deus que está dentro do nosso coração. São Paulo convida a acolher o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai nos ajudando, ele vai colocando ordem na nossa vida. É quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, e ele vai trazendo ordem, vida, movimento, e vai fazendo com que entendamos muitas coisas no dia a dia. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus coloca-se no meio dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. E Jesus diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Primeiramente, Jesus diz: como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus enviou-nos. Nós já fomos enviados por Jesus. E Ele mesmo diz: recebei o Espírito Santo. E Jesus sopra sobre os apóstolos e diz a eles, e promete a eles o Espírito Santo de Deus. Hoje também nós encerramos o tempo pascal. Encerramos o tempo pascal porque o Espírito Santo já desceu sobre nós. Nós já temos o Paráclito, já temos o advogado, já temos o defensor, já temos aquele que vai nos defender de todo mal, de todo perigo. Basta pedir. Porque o Espírito Santo, já concluindo, o Espírito Santo, ele está em todos nós.
O Espírito está dentro do teu coração, da tua vida. Porém, em alguns adormecido, porque não foi clamado, não foi, porque ainda nós não nos abrimos à ação do Espírito. Por isso o convite de Deus, o convite da igreja é que trabalhemos, nos esforcemos para que o Espírito mantenha-se vivo dentro de nós. Porque se nós não colocamos os nossos dons, se nós não colocamos aquilo que Deus nos deu a serviço, o Espírito fica como que adormecido dentro de nós. É quando perdemos a esperança, desanimamos, não queremos saber de nada, porque nós permitimos que o Espírito adormecesse dentro de nós. Nós impossibilitamos o avivamento do Espírito dentro de nós, do nosso coração, dentro do nosso coração, na nossa vida e na comunidade. Tudo que tem que colocar a serviço dos nossos irmãos e irmãs a cada dia. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós. Que ela